Olá a todos e todas, é um grande prazer estarmos aqui compartilhando com os irmãos e com as irmãs da Igreja Presbiteriana de Curicica. Meu nome é Brian Kibuka, eu estou aqui a convite do Reverendo Leonardo e estou aqui a serviço da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Curicica para falar, prazerosamente faço isso, sobre parábolas. Nós, quando pensamos em parábolas, devemos pensar, refletir sobre uma forma de discurso, uma forma de construção de narrativa que é muito comum nos evangelhos, é muito comum na utilização desse tipo de narrativa por Jesus. E Jesus não escolhe a parábola à toa, ele não escolhe a parábola por qualquer razão. Ele escolhe a parábola primeiro porque é um tipo de discurso muito comum no Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz o recurso eventual a parábolas, especialmente os textos dos profetas. A segunda razão por que Jesus utiliza as parábolas tem relação com o próprio sentido do que é a parábola. Em hebraico é mashal, em grego é parábola. Parábola é uma palavra grega que significa para, que é junto de, e o verbo balo, que vai dar origem ao bola de parábola, significa lançar com as mãos. Então, junto com uma coisa mais complexa, nós lançamos paralelamente, para explicar essa coisa mais complexa, uma segunda coisa mais simples. Logo, a parábola é um mecanismo de auxílio para a compreensão de alguma realidade mais complexa, mais difícil. Por isso, a parábola foi feita para facilitar, no sentido de que alguma ideia, alguma noção que seja muito complexa, pode ser elucidada por um paralelo. Esse paralelo encontrado no cotidiano. Para nós percebermos isso muito bem, nós podemos recorrer a uma parábola, na verdade, um conjunto de 3 parábolas contadas por Jesus, que estão lá em Lucas, o capítulo é o capítulo 15. Eu estou com minha Bíblia aqui, vou compartilhar com os irmãos e com as irmãs esse texto. Lucas 15 começa com Jesus comendo com os publicanos e pecadores. E então os religiosos, fariseus e escribas vão até Jesus e perguntam por que ele come com publicanos e pecadores. Jesus não deu uma resposta direta, dizendo, teologicamente, fazendo uma exposição teológica do porquê ele fazia aquele tipo de reunião, encontro festivo com publicanos e pecadores. O que ele faz é contar 3 histórias. As 3 histórias que Jesus conta são 3 histórias que mencionam o perdido. A ovelha perdida, a primeira história, a dracma perdida, a segunda história, e os filhos perdidos na terceira história. Por que eu digo filhos perdidos e não filho perdido? Porque a narrativa mostrará que tanto o filho que vai embora quanto o filho que permaneceu, ambos estavam numa situação deslocada, numa situação fora do comportamento aceitável. Ambos estavam perdidos. A primeira parábola de Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida, conta a história de um pastor que é um super pastor, porque ele tem 100 ovelhas e consegue perceber uma ovelha que se vai. Uma ovelha que se perde no meio de 100, as outras 99 ficam ali pastando e resolvendo, estão resolvidas as questões relacionadas a elas, mas uma ovelha tem necessidade de ajuda, tem necessidade de auxílio. Ele é super pastor porque perceber uma ovelha no universo de 100 é de fato algo extraordinário. Mas mais extraordinário também é a ideia de que a ovelha pode estar em qualquer lugar, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste. E ele procura muito essa ovelha, até encontrar essa ovelha, certamente num lugar muito distante, depois de muito tempo. Por que eu digo isso? Porque ele não pega a ovelha e faz-a caminhar ao seu lado, mas ele coloca a ovelha nos seus ombros, indicando assim que se ela fizesse o caminho de volta de forma natural, se ela andasse no caminho, ela provavelmente não suportaria a jornada, que era uma jornada muito árdua. Com isso, nós temos nessa parábola, a parábola da ovelha perdida, o seguinte conceito, que vem no fechamento da parábola. O homem que recupera essa ovelha chama os seus amigos e faz uma festa, celebra, come. Celebrar, festejar, reunir-se e comer estão todos no mesmo campo naquele contexto cultural.
Vamos pensar que a ovelha ela não é metáfora de membros de igreja. Ovelha aqui é figura relacionada ao animal. É uma história real. O animal às vezes se perde, você tem que procurar o animal. O animal, esse que serve para dar lã e que também serve para o consumo. Então, quando o pastor procura a ovelha, está procurando o alimento, está procurando o que dá a possibilidade de se vestir, coisas fundamentais para a vida humana, naquele campo, naquele território que é o território da Palestina, que faz muito frio à noite e também tem carência alimentar significativa, especialmente do consumo de proteínas. Por isso a gente tem o seguinte, é Jesus mostrando que ninguém coloca qualquer óbice, ninguém faz nenhuma objeção quando nós procuramos garantir o nosso sustento, a nossa provisão alimentar. Depois ele conta a história de uma mulher, mudando assim o gênero, agora é uma mulher que perde uma moeda, dracma, é uma moeda com pequeno valor, não tem muito valor essa moeda, e essa dracma que se perde, ela procura, e quando ela acha a dracma, das 10 que ela tinha, ela perdeu uma, ela faz uma festa com suas amigas. É o texto, mais uma vez, dizendo que quando a gente consegue encontrar o dinheiro é para ser gasto. Como a comida é para ser consumida, o dinheiro é para ser gasto. A gente gasta os nossos recursos, sejam alimentares, sejam financeiros, com a celebração da vida. Então, ninguém acha ruim procurar uma moeda e encontrar uma moeda. Na terceira história, ele narra a trajetória de um menino, de um filho, que declara a morte do seu pai, porque pedir herança é declarar a morte do seu pai. E esse jovem vai embora, antes fica um tempo gastando a herança que recebeu, com o pai vivo, diga-se de passagem, depois ele vai embora, consome isso com coisas que são coisas dissolutas, fazendo festas, é para alugar a festa dos pecadores, que Jesus faz, a festa que o homem faz quando recupera a ovelha, a festa que a mulher faz quando encontra a moeda. Agora o homem, esse menino faz uma festa. Não porque encontrou alguma coisa, mas porque extorquiu seu pai. E aí ele perde tudo, acaba comendo a comida que ele dá para os porcos que ele mesmo cuida, e ele tem a genial ideia, a brilhante ideia de voltar para a casa do seu pai, já que na casa do seu pai ele terá o acolhimento e terá a condição de servir como um dos seus empregados. Porém, o pai que o aguarda na porta de casa, na beira do caminho, para usar a palavra lucana, é importante que o pai não vai atrás do filho, porque o pastor vai atrás da ovelha, na primeira parábola, a mulher vai atrás da moeda na segunda parábola, mas o pastor não vai atrás do filho, o pai não vai atrás do filho, desculpem, por quê? É obviamente porque as ovelhas são animais, as moedas são coisas, mas as pessoas tomam decisões. Ou seja, os animais não têm culpa de não conseguirem raciocinar, mas os homens que raciocinam e tomam decisões, eles devem ser respeitados em suas decisões. Portanto, o pai respeita o filho em sua decisão de ir embora, mas continua esperando o filho na porta, na beira do caminho. Quando o filho vem, em vez de acolhê-lo como um dos empregados ou chamar a atenção, ele abraça, acolhe, manda buscar sandália para os pés, indicando que ele não seria de forma alguma empregado, manda dar a ele o anel de selar, que é a fonte de acesso a toda a riqueza do pai, porque o anel de selar permite acessar os tesouros do pai, e dá a ele o direito de participar de uma festa em que será sacrificado um novilho. Ou seja, mais do que um animal de pequeno porte, a ovelha, o pai oferece um novilho, um animal de grande porte. O que significa, e a gente precisa compreender isso muito bem, isso significa que o pai está ensinando que quando a comida é importante, e de fato é, e o dinheiro é importante, mas quando a vida é recuperada, o dinheiro e a comida servem para celebrar a vida. Eu disse de 2 filhos que se perdem. Há o filho que ficou. O filho que ficou está trabalhando no campo, e quando fica sabendo que o seu pai iria fazer uma festa para o seu irmão, o que o filho que ficou faz é ir até o pai reclamar, dizendo: você nunca me deu um cabrito que fosse para comer com meus amigos. E aí o pai lembrou para esse menino, para esse filho: filho, tudo
que é meu, é seu. O que ele está tentando dizer é o seguinte: você não comeu, você não se aproveitou isso porque você não quis. Porque você se preocupou mais do trabalho, pelo trabalho propriamente dito, do que pela celebração da vida, que é a razão por que nós trabalhamos. E ele fala que esse irmão que ele estava reclamando estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Morto e reviver, perdido, achado, é uma alusão indireta às duas primeiras parábolas. A primeira, a ovelha que morta estaria, perdida estaria, e assim morta, mas foi encontrada viva. E a moeda que foi encontrada perdida. Quando nós encontramos numa pessoa a sua vida de volta e a sua condição é uma condição restaurada, nós devemos gastar os alimentos e gastar o dinheiro, porque a celebração da vida é a razão por que trabalhamos e conseguimos nosso sustento. É com essa parábola que Jesus explica um conceito teológico que seria muito difícil ser explicado caso Jesus tivesse apelado para explicações citando os antigos, a tradição dos antigos rabinos, citando o Antigo Testamento em vários textos. Três histórias que foram contadas num curto espaço de tempo conseguem explicar conceitos importantes e práticos para a vida. Por isso que eu recomendo que você participe intensamente dessas aulas de EBD, porque essas aulas de EBD ensinarão que Jesus compreende a vida e usa a vida como espaço de manifestação da graça de Deus, fazendo com que nas histórias do cotidiano nós possamos reconhecer as coisas que devemos fazer para vivermos melhor. Jesus ensina para quem está preocupado com o seu sustento, para que essa pessoa entenda que os pássaros e os lírios, eles são sustentados por Deus. Por que Deus abandonaria as pessoas à sua própria sorte? É Jesus ensinando com uma coisa do cotidiano que pode ser vista, caso prestemos mais atenção, o cuidado de Deus. E assim vão se multiplicando parábolas, em que Jesus compara as coisas que ele deseja ensinar do reino de Deus a uma moça que pede ajuda para um juiz, a um homem caído à beira do caminho e alguém que o ajuda. São situações cotidianas que podem ensinar muito a cada um de nós a vivermos uma vida muito melhor. Eu espero, portanto, que nós possamos nos ver em breve. Eu sinto muita saudade de todos os irmãos e irmãs, mas que enquanto não podemos nos ver, que nós possamos convergir nesse ensino maravilhoso que é o ensino de Jesus, da palavra de Deus, estudando as parábolas, que são chaves de sabedoria para nós aprendermos a vontade de Deus e assim crescermos em nossa fé. Que Deus então te abençoe. Muito obrigado pelo convite, reverendo Leonardo, e Deus guarde e abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.